Como eu disse para vocês, este mês nós estamos debaixo de uma palavra temática. Dentro do nosso ano temático, que é ativação, nós vamos falar sobre o mês inteiro, sobre uma série que é Meu Pastor, o Deus da Provisão. Amém? Meu Pastor, o Deus da Provisão. E o meu convite, então, durante esse mês, é mergulharmos num salmo que a gente pensa que conhece demais, mas não conhece quase nada. A gente pode saber muito sobre ele, mas ele tem tanta profundidade que muitas coisas nós desconhecemos. Então pegue sua Bíblia mais uma vez, por favor. Abra no Salmo 23. Salmo 23, vamos fazer a leitura completa deste salmo para darmos início à ministração dessa noite. E esse salmo diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. É realmente um salmo autoexplicativo, mas a palavra de Deus sempre ocupa revelações que se faz necessário um aprofundamento nela. Mesmo a palavra mais simples dita e mais diretiva que o Senhor nos traz, nós precisamos entender o cunho espiritual que ela ocupa, as revelações, a profundidade que ela traz para nós. E para começarmos essa nossa série, Meu Pastor, o Deus da Provisão, eu quero apresentar uma introdução sobre este salmo com o tema Meu Pastor e as lições na jornada. Esse salmo nos fala sobre a jornada de uma pessoa. Ele é um salmo davídico e apresentado de uma forma metafórica, trazendo a figura do pastor e da ovelha. Davi vai mostrar para nós a realidade do relacionamento do homem com Deus. Quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, nós vemos Deus tratando de nós na coletividade. Mas quando nós vamos para o Salmo 23, nós vamos encontrar o Deus pessoal, o Deus relacional, o Deus que se importa, sim, com cada um de nós e com cada uma da nossa história. O Salmo 23, ele é estrategicamente colocado entre o Salmo 22 e o Salmo 24. Porque no Salmo 22, ele vai falar sobre o que Deus fez por nós. O Salmo 23, o que Deus está fazendo por nós. E o Salmo 24, o que Deus fará por nós. Alguns ainda que dizem que o Salmo 22 apresenta como símbolo a cruz. O Salmo 23, o cajado. E o Salmo 24, a coroa. Portanto, vemos aí uma espécie de trilogia bíblica indicando essas condições importantes e interessantes para nós. Não é só os caras dos filmes que sabem fazer trilogia, Deus também sabe, e ele não faz só essa, ele é uma trilogia em Pai, Filho e Espírito Santo. É muito interessante notar que cada verso do Salmo 23, ele apresenta uma revelação especial para nós, conectada à nossa jornada, ao nosso relacionamento com Ele. No primeiro verso, nós vamos ver a revelação da provisão de Deus. No verso 2, nós vamos ver a revelação da direção de Deus. No verso 3, nós vamos ver a revelação da provação. Toda jornada tem seus desafios. No verso 4, nós vamos ver a garantia da presença. No verso 5, nós vamos
falar sobre a proteção divina. E no verso 6, nós vamos falar sobre promessa. Alguns olham para este salmo e conseguem apenas reconhecer o pastor das ovelhas, ou o pastor das nossas almas. Mas ele também fala, além do pastor, ele fala também sobre o guia das nossas vidas. E também fala sobre o hospedeiro das nossas almas. Com essas informações, eu introduzo essa nossa jornada e convido vocês a se aprofundarem, a nos aprofundarmos nesse conhecimento de quem realmente é o nosso pastor. E o que realmente ele nos revelou no Salmo 23. Tá bonito isso daqui, não tá? Tá parecendo o início de uma série Netflix. Não é Netflix, mas é Bibliaflix. Então fique atento e não perca essa edição e nem os próximos. Vamos maratonar durante esse mês. Toda jornada da vida, e especialmente a jornada com Deus, nos impõe desafios. E o Senhor nos leva nesse Salmo 23, através dos escritos de Davi, a perceber que toda jornada é uma jornada que nos leva a crescer, a nos aprofundarmos em conhecimento de quem nós somos e de quem é Deus acima de tudo. E a nossa jornada, ela é a única que pode nos tornar melhores, pessoas mais maduras. Por isso que tantas vezes olhamos para a vida e pensamos que é tanta prova, é tanta luta, é tanta dificuldade, mas na verdade são os trajetos que estão nos aperfeiçoando para uma vida poderosa com Deus. Neste salmo, então, nós percebemos Davi fazendo esse paralelo do desenvolvimento, do relacionamento do homem com Deus, versus, ou não seriam versos aí, mas paralelo, a ovelha e o seu pastor. Você não é uma pessoa que está sozinha. Você não está aí neste mundo. Nós estamos protegidos. Nós estamos guardados. Nós temos um pastor. Nós temos um guia. Nós temos um hospedeiro. E é assim que o Senhor se apresenta aqui neste salmo. Mas é importante nós percebermos nesse paralelo de pastor e ovelha o cuidado do pai e dos filhos. Nós não estamos aqui falando de um pastor natural, nós não estamos falando de um pastor humano, nós estamos falando do sumo pastor e o cuidado com a sua criação e o cuidado com os seus filhos. E Davi, o que ele reconhece nesse salmo é exatamente o poder da presença do seu Senhor. E aí ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Ele não diz se eu andar, ele diz quando eu andar. Então eu quero dizer para você, não se assuste com o fogo que surge para vos provar. Muitos estão passando pelo mesmo em toda a terra. A provação, a luta, a adversidade faz parte da jornada. Então, descansa, Moisés. Tá tudo bem, tá tudo certo. Descansa, Rui. Tá tudo bem, tá tudo certo. Descansa, meus irmãos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, o que nós não podemos perder de alvo, de foco, é que Deus está. Deus está presente. Então não se afaste dele. Não seja uma ovelha rebelde. Não seja uma ovelha que pega atalhos, que percorre caminhos dos quais o guia não está direcionando. Mantenha a firmeza, reconhecendo como Davi a presença como a garantia da provisão no improvável. E quando Davi traz o reconhecimento do provedor no improvável, quando ele diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Quando Davi cita isso, ele compreende que quando nós temos consciência da presença, nós não podemos ficar paralisados. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos continuar seguindo nos passos do nosso pastor. Nós precisamos continuar avançando na direção que ele está nos dando. E ele vai fechar este salmo. Nós vamos ter 4, estamos hoje na primeira, vamos ter mais 3 semanas à frente mergulhando nisso. Hoje eu estou te mostrando um cenário aberto de tudo isso. Mas Davi, ele vai deixando clareza para nós de que ele tem certeza que o seu pastor é um bom pastor, que o seu pastor é um bom hospedeiro e é um bom guia. E como hospedeiro, ele vai dizer também, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A jornada com Deus é uma jornada que gera experiências. A jornada com Deus é uma jornada que deve resultar em comunhão, em unidade, intimidade. Por isso, o Salmo 23 não pode ser um recurso de pano de prato para nós. O Salmo 23 não pode ser um recurso de calendário pendurado na geladeira. Não pode ser imã de geladeira. Não pode ser página amarela da Bíblia. O Salmo 23 tem que ser uma realidade vivenciada diariamente, reconhecendo que o Senhor está conosco, reconhecendo que nos desafios da vida nós temos um protetor, nós temos um provedor, nós temos um guia, nós temos um mestre. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Tantos anos nós caminhamos com este salmo aplicado às nossas vidas. E hoje estão trazendo novamente uma relevância, mostrando para nós que lá no original está escrito o óbvio, porque é o que está escrito. E sim, é isso mesmo. Mostrando que o nosso Senhor não é uma prateleira de supermercados. O nosso Senhor, o nosso pastor, não é uma prateleira de suprimento dos meus desejos pessoais banais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O carro é meu, a casa é minha, eu determino, a Vitória é minha, a Maria é minha, a Joana é minha, o João e o Mário, eu não sei quem está procurando aí, quem está em busca. Porém, queridos, esse texto nos mostra, o Senhor é meu pastor, e Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Porque mais do que ter coisas dele, eu tenho Ele. Por isso, o Senhor é meu pastor e está tudo bem. A consciência é essa. O Senhor é meu pastor e está tudo certo. Ele vai me conduzir em segurança, Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai me ajudar, Ele vai me guiar, porque eu tenho Ele. Não é porque você vai alcançar o seu desejo. Não é porque nós vamos alcançar aquilo que nós estamos querendo tanto, mas é porque Ele vai nos dar o que nos basta. Ele vai nos dar o que nos satisfaz. Ele vai nos dar o que nos for suficientes. Por isso você pode dizer, em minha jornada, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono. Aleluia! E eu gosto de olhar para este primeiro verso e me aprofundar nele, porque quando ele está dizendo o Senhor, ele está usando aqui o reconhecimento de quem ele é. Ele não está apenas dizendo aqui o Senhor no sentido lá do Novo Testamento, que é o Curios, que é o dono. Não, mas ele está dizendo, ele é o Yahvé. Ele é o existente. Ele é o eterno. Então ele está dizendo, o eterno é o meu pastor. E isso me satisfaz. Aleluia. A real revelação do primeiro verso tinha que ser essa. O eterno é o meu dono, cuida de mim, e nele eu estou satisfeito. Aleluia. Aleluia.
Não é, o Senhor é meu pastor e eu vou ter um carro. O Senhor é meu pastor e eu vou ter esposa. O Senhor é meu pastor e eu vou ter dinheiro. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nele eu estou satisfeito. O eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuida de mim. Será que isso vale alguma coisa, meus irmãos? Será que isso vale alguma coisa? Então, enquanto Davi ele caminhava pelos desertos da vida, ele aprendeu isso. Que tendo o Senhor, ele tinha proteção. Tendo o Senhor, ele tinha provisão. Tendo o Senhor, ele tinha promessa. E aí ele vai dizer de forma muito categórica: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ele tira essa experiência pelo momento que ele caminhou com Deus, pelo tempo que ele caminhou com Deus, e pôde ter essa convicção. Talvez tenta fazer uma leitura do Salmo 23 ao contrário. E aí você vai chegar no primeiro verso e vai entender por que ele disse isso. Ele faz uma declaração como gancho. Como é que fala hoje lá no esquema das redes sociais? Eu tenho que ter um gancho? Não, tem um outro lá que qualquer coisa que eu faço me ajuda aí, da mídia. Eu acho que é isso mesmo. Não é engajamento. Não é isso. É aquela coisa que chama atenção. Então eu chegar de repente na frente do vídeo, talvez seja gancho mesmo. Tem que ter um gancho. E ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a explicar por que ele chegou a essa conclusão. É assim que funcionam os vídeos, não é? Você mostra um negócio aqui, a pessoa fica com vontade de ouvir o porquê que você está falando aquilo, e aí, então Davi, o nosso youtuber aqui, o nosso influencer, esse pode ser. Esse pode ser. Cara, pega esse cara da Bíblia para ser seu influencer. Você vai ver sua vida mudando. Vai ser demais. Pega, você vai ver. Vai ser poderoso. Aí Davi, o influencer, ele falou: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o que será que ele quer dizer com isso? Aí ele segue no vídeo dizendo o seguinte: em vez de pastagens, mas por que ele vai dizer: o Senhor é meu pastor? Porque ele sabe que quando ele passou pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estava. Ele sabe que quando ele precisou de paz na sua alma, o Senhor estava. Quando ele precisou de uma resposta, o Senhor estava. Quando ele precisou de um aprisco, o Senhor estava. E talvez Davi até soubesse que, e com certeza ele sabia, que mesmo quando ele foi rebelde, o pastor, para não perdê-lo, foi lá e quebrou a sua patinha. Ah, pastor, que Deus é esse que quebra a patinha? O Yahvé, o Todo-Poderoso. Mas sabe o que acontece quando o pastor quebra a patinha da ovelha rebelde? Você sabia que pastor natural, com ovelha rebelde, ele quebra a patinha? Sabiam disso? Sim ou não? Fala comigo. Agora, em nome de Jesus. Sim, é comum. Por quê? Porque se ela é uma ovelhinha fujona, fica dando prejuízo, fica se envolvendo nos carrapichos da vida, depois ela não vale nada, não serve para nada, é como crente pecador que fica se sujando e aí fica lá, não vale nada. Aí o pastor vem, pega ela e dá um cleque na patinha dela, imediatamente começa a consertar. Mas sabe qual que é a graça disso tudo? É que isso tudo revela o amor do pastor com a ovelha. Porque até que a ovelha se recupere novamente, ela vai ser carregada pelo pastor, bem de pertinho, no aconchego de seus braços. E quando ela estiver pronta para caminhar novamente, ela não vai querer mais sair de perto do seu pastor. Porque a ovelha representa muito a humanidade. Ovelha é um bicho tonto. Pastor, o senhor disse que nós é tudo tonto? Não, eu disse humanidade. Você já é esperto porque você já está com o pastor, está tudo certo. Você já tem a mente de Cristo. Mas gente sem Cristo está tonto. Está tonto. Mas agora, essa ovelha se apega ao amor do pastor. E quando nós estamos muito rebeldes, o Senhor nos traz para perto. Ele não nos distancia.
E aí você vai perceber que quando as coisas estão apertadas para o seu lado, a primeira coisa que você começa a fazer é, ô Pai, ô Deus. Até o joelhinho se dobra novamente. Quando fazia tanto tempo. E você se sente até, e eu também, às vezes até assim, ô Pai, me perdoa, porque as coisas tinham que chegar nessa situação para eu voltar aqui, né? Mas infelizmente é assim que nós fazemos. Mas o importante é que tu volte. O importante é que você vá para lá, para a presença. E Davi sabia disso. Na minha jornada eu tenho um pastor. Na minha jornada eu tenho alguém que está me conduzindo. Então a sua lição número 1, baseada nas suas experiências no deserto, levaram ele a reconhecer a presença. Saiba que Deus está presente na jornada da sua vida. Não importa o que aconteça, fique com a consciência da presença do seu pastor. Seja conduzido por ele, seja direcionado por ele. E Davi entendeu isso. E por isso ele declarou: ele é sim o meu pastor, o eterno, todo-poderoso, o Senhor. Ele está cuidando de mim. Ao contrário do que muitos são induzidos a pensar: Deus está preocupado com tantas outras coisas, ele olharia para mim? Sim, ele olharia para você. E ele está vendo qual é a sua necessidade. Ele está vendo quais são as nossas carências. E ele está pronto para cuidar de nós. Então, a partir de hoje, definitivamente, aprenda a dizer: ele é o meu dono. Eu só confio nele, a minha vida está entregue a ele. É para ele que eu vivo, é por ele que eu vivo. Então, diante dos desafios da vida, mantenha a certeza que ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Você quer ser um crente mais forte? Você quer ser uma pessoa que avança mais naquilo que Deus tem para você? Saiba que ele está cuidando de você. Saiba que o governo é dele. O pastoreio é dele. Saiba que ele trata as suas ovelhas com vara e cajado. Isso é direção, é consolo. A gente, às vezes, como pentecostais do modelo antigo, né, nós dizíamos: desce o cajado, Jeová. E alguns acham que o cajado é para descer na cabeça da ovelha para maltratá-la. Não, é para corrigi-la, é para direcioná-la, é para reconduzi-la para o caminho do Senhor. Então, queridos, lembre-se disso. Na sua jornada, você tem um Senhor. Você não é dono da sua própria vida. Não queira fazer o que você acha que tem que fazer. Não queira realizar do jeito que você acha que planejou e é assim. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Ele te mostrar o caminho. Não queira ir à frente do pastor. Vá na direção dele. Deixa Ele mostrar para você, porque é Ele que vai trazer proteção, provisão, cuidado. Eu vou dizendo aqui a vocês essas palavras e vou me lembrando de tantas figuras que esse pastor representa e de quem ele é de fato. Você sabe que ele é Jesus. E ele se revela no capítulo 10 de João, dizendo: eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. E quando Jesus diz isso, é porque lá no deserto, no pastoreio natural, os pastores faziam um cercado de pedra, e aquilo se chamava aprisco. E esse cercado ele fazia um contorno todo assim, e fechava aqui na frente, ficava só a portinha para as ovelhinhas passarem. E na noite do deserto, quem deitava naquela porta para trazer proteção e cuidado, após contar cada uma das ovelhas, era o próprio pastor. E é por isso que Jesus vai dizer: eu sou a porta para as ovelhas. Aleluia. Jesus está cuidando de nós, meus irmãos. Jesus está cuidando da igreja. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Nós estamos vivendo dias que trazem para nós algumas aflições. Se você é crente de verdade, você olha para tudo isso e fala: meu Deus! Meu Deus! Eu me sentava à mesas com a minha bisavó e ela dizia: meu filho, Jesus está voltando. Eu assentava à mesa com a minha avó e ela dizia: Jesus está voltando. Eu assento à mesa com a minha mãe e ela diz: mas Jesus está voltando. E eu assento à mesa com os meus filhos e digo: Jesus está voltando, cara. Jesus está voltando.
Sabe você ouvir agora? Eu ouvia há anos atrás, eis que venho sem demora, e eu ficava, aham. Mas agora, quando ele diz, eis que venho sem demora, e eu vejo todo o cenário pronto, eu falo, meu Deus. Então, vigia. Vigia. Agora, o que esse salmo nos mostra? O que Davi nos ensina? Que mesmo diante de todos os desafios que a jornada nos impõe, nós podemos trilhar com tranquilidade. Diga para o seu irmão, tranquilidade. Meu Deus. Porque ele vai dizer o quê? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu vou dizer para você, Deus tem águas tranquilas para você. No meio das turbulências da vida, Deus tem águas tranquilas para você. Ele é claro em dizer para nós, o mundo vai se tumultuar, mas os meus ficarão protegidos. Você tem um pastor, você tem um cuidador, você tem um provedor. A igreja tem dono e a igreja não vai pastar que nem bode velho. A igreja vai ser cuidada como ovelhas queridas do Senhor. Ele vai nos conduzir em dias de turbulências a águas tranquilas. Então ele vai dizer, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Porque ele sabe quem é o seu pastor, ele sabe quem é o seu Senhor. Deus vai prover tudo o que for necessário. Os dias estão estranhos, mas Deus vai cuidar da igreja. Os dias estão de trevas, mas a luz da igreja vai raiar sobre as trevas. Os dias são de turbulências, mas a paz estará em cada filho de Deus, porque a nossa paz não é circunstancial, a nossa paz não é externa, a nossa paz está no nosso interior. Ele é a nossa paz. Ele é o Deus que no meio do improvável ele prepara banquete na frente dos inimigos. Estão conseguindo pegar? Estão caminhando aqui? Então Davi ele aprendeu intensamente que ter a consciência de que Deus é um bom pastor, mesmo nos desafios, e ele é a garantia da ampla provisão. Ele vai suprir. Eu estou ouvindo um monte de profetas dizendo, tá se conectando de vários lugares, isso tem vindo, pessoas dizendo, ajunta comida, guarda dinheiro, guarda moeda em casa. Vocês estão ouvindo isso também? Estão ouvindo? Ah, é besteira. Os que acham que é besteira que vai ficando aí com o Satanás, porque nós vamos subir daqui a pouco. Mas a graça do Senhor está tomando conta de nós. E Ele está avisando, está direcionando. Meus irmãos, não estou aqui fazendo para você alarde, não. Deus vai cuidar, Ele vai dar estratégia, Ele vai falar, faz isso, filhos. Igreja, faça isso. É bom que você esteja atento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Deus vai trazer provisão para a igreja, Deus vai sacudir a terra, Ele já tem prometido isso há muito tempo, Ele já tem falado já desde os profetas antigos, Ele vai sacudir a terra, Ele vai abalar as estruturas, e Ele vai trazer recursos para a igreja dEle. Ele vai abençoar o povo dEle. Vai ficar a evidência entre os que servem e os que não servem a Deus. Porque Deus está sempre disposto a prover o melhor para os seus filhos. Não perca a expectativa, meus irmãos. Não perca expectativas. Apenas reconheça com gratidão tudo que o Senhor está nos proporcionando. Eu tenho falado com vocês, nós vamos pegar o melhor tempo da igreja na terra. Quem está pronto para viver isso? O melhor tempo da igreja na terra. Nós vamos viver isso. O Senhor vai trazer a sua palavra e vai encontrar o prazer dele no que ele designou por meio da sua palavra. Então viva na confiança desse Senhor que está cuidando de tudo. Desfrute da tranquilidade que o Senhor promove. Não queira buscar tranquilidade no recurso, no dinheiro, no bem-estar, no entretenimento. Busque tranquilidade no Senhor. O melhor lugar para você saciar a sua alma é na presença do Pai, é na presença do pastor, é saber que você está protegido por Ele, que você pode se aproximar dEle, que Ele vai cuidar de você, que Ele ama você. Essa é a essência de Deus para nós. Ele é amor.
Não viva solitariamente. Não viva depressivamente. Não viva ansiosamente. Ele está cuidando de tudo. Uma outra coisa que Davi reconhece aqui neste salmo é que ele está sendo restaurado. É que ele é restaurado na jornada. A jornada não é para te destruir. O deserto não é para te destruir. Os vales de sombra e morte não são para te destruir. Mas é para que você seja restaurado. Ele vai dizer: restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui Davi reconhece o que nós já estávamos falando aqui no momento da ceia. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você é uma ovelhinha tão bondosinha. Não, é por amor do nome dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer por amor do nome dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer para que ele seja glorificado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer para que ele seja exaltado. Então aqui Davi ele se refere ao poder restaurador do Senhor em meio aos desafios. Saiba, queridos, que as aflições, os problemas surgem, as pedras no caminho, elas vêm para nos fortalecer, não é para nos destruir. Então caminhe na direção de Deus, porque vai dar tudo certo, a maneira dele, não a nossa. Vai ficar tudo bem? Sim, a maneira dele, não a nossa. Acontece que às vezes a maneira dele nos frustra e a gente pensa que não deu tudo certo, mas ele está te protegendo, ele está guardando a sua alma, ele está te conduzindo para a eternidade, ele não está fechando a sua história aqui. O que você quer às vezes te atende só aqui, mas o que ele está fazendo vai te atender para te levar para a eternidade com ele. Então desfrute dessa paz, dessa bondade que ele tem, que ele dá. E como Davi como Davi possamos exercer que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É essa confiança que traz restauração para nós. É essa confiança que nos conecta com quem nós realmente somos. Não somos sujeitos passageiros. Não somos sujeitos carnais. Não somos sujeitos apegados à carnalidade, à vida humana aqui apenas. Nós estamos conectados com o que é eterno. Nós sabemos que há muito mais de Deus para nós. E por que Deus está fazendo tudo isso? Por amor do nome dele. Então ele vai fazer. Deus está comprometido com a glória dele. Então o que ele diz que vai realizar na nossa vida, ele vai realizar. O que ele diz que vai fazer por meio da igreja, ele vai fazer. Não pense que está demorando. Ele está cuidando de tudo. Ele está conduzindo todo o processo. E ele está nos restaurando. Nos restaurando. Nos restaurando. Porque o Senhor vem buscar uma noiva íntegra. Uma noiva pura. Uma noiva santa. Ele não vem buscar qualquer coisa. Ele não vem mais lidar com uma prostituta. Ele lidou assim quando foi com Israel, mas agora ele vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada. Uma igreja que honra o nome dele. Faça parte disso. Não fique de fora dessa realidade. Com isso, saiba que os justos não serão destruídos. Os justos serão cuidados. Os justos serão protegidos. Confie nisso. Creia nisso, porque essa é a verdade. Ele zela pelo bom nome dele. Ele não vai permitir que o seu justo seja abalado até a destruição. Ele vai te restaurar. Vai haver restauração. Vai haver proteção. Vai haver cuidado. Vai haver provisão. Mas para isso nós precisamos nos conscientizar da presença. Eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Amanhã vão acontecer situações, talvez hoje, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, e você vai se lembrar disso, e você vai ter que dizer: eu tenho um pastor. Está tudo bem, eu tenho um pastor. Você talvez vai enfrentar algo que você vai precisar dizer: tudo bem, o Senhor está me restaurando. Dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Quero fechar a introdução dessa palavra que é macro, a introdução dessa série, dizendo para você que há uma vida segura e abundante no Senhor. Há uma vida protegida por Ele. E todos que estiverem dispostos a vivê-la poderão chegar nessa condição.
Não viva distante. Não se afaste de Deus. Davi aprendeu que nos desertos ou nos palácios, Deus está sempre acessível. Ele está cuidando de nós. Talvez você esteja num tempo de abundância, de bonança, está tudo bem. Não se esqueça do Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Mas talvez hoje você esteja no vale de sombra e morte. O Senhor está presente. Ele está na condução. Ele está cuidando de tudo. Então, independente de condições, saiba que Ele é um bom pastor. Ele é um bom pai. Ele é um bom Deus que proporciona para nós uma vida de abundância, uma vida de proteção. Apenas mantenha a sua consciência nele. Davi foi plenamente consciente da presença de Deus. Independente da posição que ele estava ocupando, ele dependeu de Deus. Como um menino cuidando das ovelhas do seu pai, ele dependeu de Deus. Mas como um rei no palácio, ele dependeu de Deus. Como um guerreiro nas batalhas, ele dependeu de Deus. Então, independente do lugar que você estiver, dependa de Deus. Dependa de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é o eterno cuidador de tudo e de todos. Então se lembre que mesmo em meio aos desafios da vida, da jornada, o eterno está cuidando de você. Você sabe quem é o eterno? É aquele que o mesmo salmista registra no Salmo 139. Quando eu estava informe no ventre da minha mãe, os teus olhos me viam. Ele te trouxe para cá. Ele permitiu que você chegasse aqui. Que você é uma escolha dele. Mas para glorificá-lo. Uma escolha dele para honrá-lo. E por isso ele te dá a permissão para dizer hoje, como o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada, de nada eu terei falta. Aleluia. Fique de pé, por favor.